Fala muito, mas glória a Deus, a gente quer te dar esse espaço agora para você se apresentar, falar um pouquinho de você, da sua história, da sua trajetória, e a gente vai batendo um papo aí. Então fica à Então, vamos vontade, lá. que esse tempo é teu. Tá. Bom, eu sou a Mônica, né? Eu nasci no Brasil. Meus pais vieram da Coreia do Sul, então eu tenho a descendência sul-coreana, né? Mas eu sou brasileira de coração. Né? Amo a minha nação, a nossa nação, né? E eu cresci em berço católico, na verdade, né? Porque meus avós eram católicos. Então, desde pequena, eu fui na igreja católica coreana, né? Tem só uma igreja católica coreana. Aqui no Brasil? Em São Paulo. Em São Paulo. É. E, então, eu andei lá até uns 10 anos, por aí. E a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica foi com 13 anos. A convite de uma amiga. Ai, vamos lá na igreja, né? Adolescente, então você vai lá, conhece amigos, né? Se socializa, tal. Mas eu sempre temia Deus, né? Eu acho que de ter ido na igreja católica também, de ouvir, querendo ou não, a gente ouve a palavra, né? Sim. Então, eu sempre tive esse temor a Deus, né? E essa fé, acreditar mesmo, Deus existe, né? Então, eu fui para essa igreja, fiquei lá e aí foi passando a adolescência, conturbada, né? Parecia que acho que eu era a ovelha negra da família. Meu Deus, meu Deus. Por quê, né? Por que será, né? A gente tem essas fases. Tem essas fases, né? E eu conheci Jesus realmente em 2002. Foi quando eu me converti, em 24 de maio de 2002. Olha, tá quase fazendo aniversário aí, hein? Tem ser sábado no outro, faz aniversário. E foi assim, eu tava passando uma fase assim em que eu estava assim questionando muitas coisas na minha vida. Eu estava num relacionamento, né, com uma pessoa e já fazia alguns anos. Sabe quando você tá muito tempo com uma pessoa e você já tá pensando em casar, né? E nesse tempo a minha irmã se converteu primeiro. A minha irmã mais nova, né? Hoje ela também é pastora. E com certeza ela estava orando por mim, né? Com certeza. E nesse tempo, então, eu estava bem assim, questionando. Nossa, será que é ele que eu vou casar, né? Será que essa é a pessoa mesmo, né? Sabe quando tem alguma coisa assim te incomodando e você duvidando, né? E aí um dia, nessa época, teve um tempo que eu morei no Rio Grande do Sul, né? Porque meus pais de São Paulo, a gente mudou para o sul por conta do comércio. Eles tinham confecção de roupa feminina, como todo coreano, bom coreano tem. Hoje já há outros negócios, né? Mas na minha época, da minha geração, a maioria, né, fez confecção. E eu estava morando então no sul e com a conversão da minha irmã, chegou que ela conheceu uma pessoa, que é o marido dela hoje, e ela contou para mim o testemunho de como começou, né? Eu tava assim, me perguntando, de repente ela me liga, amor, eu achei o homem da minha vida. Eu, hã? Como assim? Como assim, né? E aí a minha cabeça ficava, como ela tem tanta certeza? Como você tem tanta certeza? Eu tenho certeza, amor, né? E aí ela foi contando um pouco do testemunho, tal, e eu já conhecia ele, né? Ele era tipo um professor evangelista, né, dos jovens da igreja. E eu falei, meu Deus, não tem nada a ver, né? Tipo, tá viajando na maionese. Eu falei assim, não tem nada a ver, né? Aí ela falou assim, mas quando você vier, então vamos que eu quero te apresentar, né? E eu quero que você conheça, tal. E tá bom. E assim foi muito, muito...
Aí, querendo ou não, você começa a comparar, ver o relacionamento deles Sim. e comparar de como era o meu relacionamento, Sim. né? Com a pessoa que eu tava. Eu ficava assim, gente, isso não existe. Será que é conto de fadas isso? Gente, né? E eu ficava assim, como assim, né? Não tem alguma coisa errada. E nesse mesmo tempo dessa viagem, que quando eu vim para São Paulo, eu senti assim, eu estava com a minha irmã, porque eu fazia as compras, né? Que a gente tinha loja no sul, então não era mais confecção, era revenda. Então, às vezes, eu vinha para fazer as compras e eu estava no Bom Retiro, né? E eu tinha uma amiga que tinha loja lá, e fazia muito tempo que eu não via ela. Aí eu falei, nossa, Ju, eu vou passar lá na loja da Glória. Ela, tá bom. Eu senti de ir, sabe assim? Sabe quando... Já era o Alguma Espírito coisinha- Santo, Sim. né? Depois a gente só não sabe dava que é o nomes, né? Espírito Santo. Então, aí eu fui. Eu fui na loja dela. E, assim, eu fiquei 3 horas com ela lá. No meio da loja. E, tipo, confecção atacado tem movimento. Mas enquanto eu estava lá, tipo, não teve nenhuma interrupção. Meu Olha Deus. né? só. E como fazia muito tempo que eu não tinha visto ela também se converteu. Ela já estava casada. E ela começou, a gente ficou conversando e tal. E ela começou a contar o testemunho dela. Eu fiquei esse tempo todo chorando. Chorando, porque era... Sabe quando você está ouvindo a sua própria história? Uhum. Mas com detalhes e coisas tão específicas, iguais, tipo... Como não podia ser Não, Deus, né? como não, sabe? Mas era, tipo, a minha história. Era tudo igual, até características, especificações de situações, tipo de pessoa, né? Então, e enquanto ela contava, eu só chorava. E para mim, foi assim, foi como se as escamas dos meus olhos caíssem. Atos 9:18, quando Saulo, ele foi cego, né, por aquela luz, ficou 3 dias cegos, e aí no 3º dia mandou lá Ananias, orou por ele, e as escamas caíram. E foi assim, gente, as escamas caíram. Sabe quando você... Agora eu enxergo. Né, eu era cega, e agora eu vejo.